Pai, e rogamos pela Tua presença, Senhor. Aceite os nossos corações, Senhor Deus. Eu sei que a palavra que eu trouxe hoje foi o Senhor que inspirou, Senhor. Amém. Então, por favor, Pai, esteja no meio de nós e que a mensagem seja de proveito para cada um, Senhor. Amém. É o que eu peço e agradeço pelo doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, faz um bom tempo que eu estava preparando essa pregação e eu já sabia o tema dela, só que eu não sabia como fazer a introdução. Essa semana eu estava acordando cedo, né? Na verdade eu estava dormindo, então durante um sonho, eu estava quase acordando, um sonho falou assim: Daiane, abra sua Bíblia em Êxodo 24. E eu acordei meio nervosa, né? Então eu falei para o meu pai ler e realmente foi a introdução da minha pregação que Deus ele mostrou para mim. Bom, em Êxodo 24, eu peço que vocês abram suas Bíblias, né? Também vai estar passando no telão. No verso 3 de Êxodo 24, diz o seguinte: no contexto da passagem, depois que o Senhor trouxe a palavra diante do povo de Israel, né, quando ele pronunciou seus mandamentos a todo o povo. Aqui no verso 3 de Êxodo 24 diz o seguinte: e Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízos. E todo o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. E continuando, no verso 7, diz o seguinte: e ele tomou o livro do pacto e o leu aos ouvidos do povo. Quem leu foi Moisés. E todo o povo disse: tudo o que o Senhor tem dito, faremos e seremos obedientes. Irmãos, a pregação hoje que eu trouxe para vocês, ela vai falar um pouco sobre a obediência do povo de Deus aos testemunhos, aos profetas e aos mandamentos de Deus. Lá em Isaías, capítulo 8, no verso 20, eu peço que vocês abram suas Bíblias também, quem puder, lógico. No verso 20, diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Irmãos, desde que eu voltei, né, às raízes, desde que Deus me trouxe de volta, Ele tem me guiado no estudo. Amém. Eu tenho aprendido sobre a lei e os testemunhos de Deus. Segundo aqui, né, a parte de Isaías que fala: se eu não falar de acordo com as palavras que eu aprendi, não há nenhum tipo de luz em mim. Então, os testemunhos, né, irmãos, eles são uma parte muito importante que nós carregamos na nossa vida. Lá em Apocalipse 12, no verso 17, nos fala o que são os testemunhos que Isaías fala. No contexto aqui de Apocalipse 12, diz o seguinte, né, que quando a mulher fugiu para o deserto, que Deus salvou a mulher e o dragão soltou de sua boca a água e Deus abriu a terra para que a água entrasse pela terra, né? Aqui no final diz o seguinte: e o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esses são os testemunhos de Jesus Cristo. Tá bom? Em Apocalipse 19:10 explica o que são os testemunhos de Jesus Cristo. E aqui diz, resumindo mais para frente, que diz o seguinte: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Irmãos, então para introduzir a nossa pregação hoje, eu vou falar um pouco sobre o espírito de profecia. Em parte
parte, hoje a minha pregação será sobre a reforma de saúde e a mensagem do terceiro anjo. A nossa igreja, né, ela foi fundada, começou suas raízes em 1844 com o cumprimento da profecia. Então, a primeira mensagem que nós recebemos, que a igreja viu que era uma verdade que seria para o nosso tempo, foram as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Hoje eu vou focar na terceira mensagem. Então, eu vou só reler a primeira mensagem com vocês, tá? Apocalipse 14, de 6 a 13. A linguagem está um pouco diferente, mas é assim. O primeiro anjo, né? Diz o seguinte: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. O segundo anjo, ele diz o seguinte: Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. As 2 primeiras mensagens angélicas, irmãos, elas já se cumpriram em 1844, porque a primeira mensagem remete aos mandamentos de Deus, e a segunda mensagem se refere aos enganos de Babilônia. E hoje nós vamos focar na mensagem do terceiro anjo, que diz o seguinte: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu me dizendo: escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras seguem com eles. Em relação à mensagem de saúde relacionada com a terceira mensagem angélica, irmãos, a senhora White, ela diz o seguinte: o povo de Deus dá valor à sua saúde. No livro Eventos Finais está escrito o seguinte, acho que ficou meio pequeno, irmãos, mas eu vou ler aqui, tá? Foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo, e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Irmãos, uma pessoa que falta algum membro, geralmente ela é uma pessoa, querendo ou não é preconceito, é uma pessoa incompleta. Então, a terceira mensagem angélica em relação à reforma de saúde faz completamente parte do âmbito. O que diz lá no Patriarcas e Profetas em relação à temperança, irmãos? Diz o seguinte: a distinção entre alimentos limpos e impuros não era uma questão meramente cerimonial e arbitrária, mas baseava-se em princípios sanitários. Em grande parte, a maravilhosa vitalidade que durante milhares de anos tem distinguido o povo judeu pode ser atribuída à observância dessa distinção. Os princípios de temperança devem ser mais abrangentes do que a mera abstenção de bebidas alcoólicas. O uso de alimento estimulante e indigesto é muitas vezes tão ofensivo à saúde como o álcool, e em muitos casos lança as sementes da embriaguez. Irmãos, nesse contexto, está dizendo o seguinte: alimentos indigestos. Isso aí eu aprendi depois que eu descobri que eu estava com triglicerídeos alto. Quando a gente ingere alimento sólido juntamente com alimento líquido,
o alimento fermenta no estômago da gente e vira álcool. Isso acaba ocasionando, às vezes, cirrose numa pessoa que nunca ingeriu álcool na vida. Então, continuando aqui, ó. Sim, mas tem bastante. Então, a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar de forma prudente o que é saudável. Poucos compreendem como deveriam, quanto seus hábitos alimentares influenciam sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e o seu destino eterno. O apetite deve estar sempre sob o domínio das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser servo da mente e não a mente serva do corpo. Não devemos ceder, irmãos, aos apetites carnais que nós passamos nos dias de hoje. Então, isso está no Patriarcas e Profetas, na página 562. Irmãos, quando nós nos batizamos, nós fizemos a nossa profissão de fé. Na nossa profissão de fé, uma das promessas que nós fizemos aqui perante Deus foi que nós aceitamos a Bíblia como nossa regra de fé e aceitamos o dom de profecia também. Quando nós falamos que aceitamos algo, a gente aceita por completo, não somente parte daquilo. A gente aceita tanto as partes que nos agradam, que nos dão esperança, quanto aquelas que nos puxam a orelha. Então, é uma questão que a gente tem que entender. Lá em 1 Coríntios 6,19, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E um pouco para trás, em 1 Coríntios também, diz o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. A parte que Deus fala que vai nos destruir, irmãos, é bem simples. Quando nós fazemos algo e não nos arrependemos, principalmente algo que prejudica a nossa saúde, Deus, Ele vai tentando, né? Ele vai tentando mudar nossa mente, fazer a gente se arrepender. Quando a gente não se arrepende, se a gente morrer e não se arrepender, infelizmente, não temos muita esperança na ressurreição. Então, eu peço que vocês prestem atenção nessa passagem aqui que eu vou falar. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 3. Ellen White diz o seguinte: isso aqui, irmãos, vai ser um ponto que muitas pessoas vão acabar enroscando, porque Ellen White diz o seguinte, irmãos: chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa, irmãos. Só que ela não descarta a parte desses alimentos, né? A parte da carne, os ovos, a manteiga e do queijo. Mas só que os primeiros, né? O chá, o café, o fumo, a cerveja, o vinho alcoólico e todas as outras bebidas alcoólicas não devem ser ingeridas nem mesmo moderadamente, mas sim rejeitadas por completo, irmãos. Por quê, né? Os perniciosos narcóticos, aqui quando ela fala os perniciosos narcóticos, ela coloca todos esses 4 aqui num único baú. Então, o que acontece? Ela fala que os perniciosos narcóticos não devem ser tratados do mesmo modo que o assunto dos ovos, manteiga e do queijo. Embora que todo alimento proveniente de animal faça mal a pessoas que necessitam do leite, por exemplo, por conta do cálcio, dos ovos também por conta de proteína, então isso não entra como ponto de salvação. Nem mesmo a carne, por pessoas que possuírem deficiência de B12. Então, o que acontece? Afinal, né, irmãos, por que ela fala contra o chá? Qual tipo de chá que ela está falando? Está falando chá rico em cafeína.
chá mate, chá preto, chá verde, né? Então, o que coloca, né? Gente, eu só quero lançar essa pergunta para vocês aqui, ó. Afinal, como a cafeína age no corpo? A cafeína, irmão, só para vocês verem, eu não tirei de uma fonte adventista. Eu tirei do site do Hospital Albert Einstein. Eles fizeram esse estudo e fala o seguinte: devido a propriedades que afetam o sistema nervoso central, a cafeína é classificada como um estimulante. Desde sua descoberta, várias culturas passaram a consumir alimentos e bebidas ricos nessa substância para aumentar a produtividade e ficar mais alerta. Se considerarmos uma definição de droga que englobe qualquer substância alteradora do funcionamento do organismo, a cafeína também se enquadra nessa categoria, se enquadra na categoria de droga. Porque, irmãos, ela estimula toda a parte frontal do cérebro aqui, onde a gente toma as nossas decisões. Analisando aqui os efeitos do álcool no organismo, o álcool a gente sabe que o álcool não faz bem, nem sequer uma única gota do álcool no nosso organismo não faz bem para o ser humano. Então, os efeitos que o álcool causa no nosso organismo, alguns deles são as alterações cerebrais, né? São as lesões hepáticas, lesões no fígado, irritação no estômago, disfunção renal, inflamação do pâncreas, problemas cardíacos, enfraquecimento do sistema imunológico e aumento do risco de câncer. Irmãos, essas semanas atrás, meu primo, ele estava sumido, né? Então, ele voltou para casa pela misericórdia de Deus, só que ele, como era alcoólatra, ele estava tendo muitas convulsões alcoólicas. Isso já é um exemplo do tanto que o álcool ocasiona problemas no nosso organismo. E ele veio a óbito por conta do alcoolismo. Então, irmãos, eu quero só que vocês entendem, né? Mas, e a questão dos alimentos carnes? Ellen White falou que não entra como ponto de salvação, e realmente não entra, irmãos. Tá? Eu só vim trazer para vocês a questão do alimento carne, por quê? Qual que é o grande problema do alimento carne? O alimento carne, irmãos, ele também é um tipo de estimulante cerebral, querendo ou não. Em Patriarcas e Profetas, né, na parte do dilúvio, Deus fala um dos motivos que destruiu o povo antediluviano. O Daniel, meu irmão, trouxe essa passagem aqui num sábado. Muita gente ficou chocada com a passagem, mas isso está dentro do espírito de profecia. Nenhum de nós estamos falando da nossa cabeça, irmãos. Nós estamos falando o que a serva do Senhor nos disse. Diz o seguinte, que os homens, né, eles deleitavam-se na destruição da vida de animais, e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Então, o que acontece, irmãos? O alimento carne, naquela época, se a gente lê toda a história, né, do dilúvio, no Patriarcas e Profetas, vocês vão ver que as pessoas lá, o povo antediluviano, estavam consumindo a carne, às vezes crua, às vezes com sangue, com a gordura, sendo que Deus ele já não tinha liberado a carne naquele tempo. Mas, irmãos, exatamente. Sim, o dilúvio ele destruiu todos os vegetais naquela época e não tinha nada para eles comer. Então Deus liberou para eles comer os animais, só que somente os animais puros. Sim, e como comer também, Deus ensinou a comer. Então, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, né, Ellen White explica direitinho, né, os que condescendem com comer carne, beber chá e a glutonaria, irmãos. A glutonaria não se encaixa somente no âmbito da carne, viu? A glutonaria, ela se encaixa tanto em comer muito, muito mesmo, quanto como comer carne exageradamente também. Qualquer coisa que você comer exageradamente é glutonaria.
Então, ela diz o seguinte, né? As pessoas que condescendem a comer carne, beber chá e a glutonaria estão semeando para uma colheita de dor e morte. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites que combatem contra a alma, desenvolvendo as pretensões inferiores. Um regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade, consequentemente, irmãos, diminui o quê? A espiritualidade. O que acontece? Torna a mente incapaz de compreender a verdade. Muitas pessoas, irmãos, eu não estou julgando ninguém. Algumas pessoas que têm uma dieta rica em carne, geralmente têm dificuldade em compreender aquilo que realmente importa. Às vezes, elas cansam de orar, elas pedem sabedoria a Deus, estudam e não compreendem aquilo que estão na frente de seus olhos. Por quê? Porque o alimento estimulante está agindo aqui na frente. O Espírito Santo não consegue trabalhar quando a mente da gente está corrompida, irmãos. Então, esse é um dos motivos que a carne faz mal. Mas o nosso Deus, Ele nos deu 8 remédios naturais. Os remédios naturais, irmãos, eles são a nossa fuga, né, para tudo isso. Deus, Ele nos deu, a Ellen White fala, né, na Ciência do Bom Viver, na página 127, nos fala que o ar puro, a luz solar, a abstinência, o repouso, o exercício, o regime conveniente, o uso de água e confiança no poder divino, eles são os verdadeiros remédios naturais que a natureza nos oferece. Amém. Irmãos, eu passei cerca de 5 anos tomando remédios controlados, fortíssimos, irmãos. Então, o que acontece? Esses remédios foram mexendo numa parte do cérebro que até hoje eu luto para trazer de volta. Então, eu sei o quanto isso é prejudicial para a nossa saúde. E Deus, Ele nos forneceu muitos alimentos que podem, né, nos ajudar nesses momentos. Se você começar a respirar bastante ar puro, tomar luz do sol, você vai começar a perceber que o seu organismo vai adquirindo uma quantidade melhor, né, de vitaminas. Querendo ou não, o sol, ele tem vitaminas, o ar também, ele nos traz substâncias que melhoram a nossa respiração, o nosso pulmão. A abstinência, irmãos, que aqui fala, é a gente se abster das coisas que nos dão prazer carnais. Então, o repouso, né, uma boa noite de descanso, repousar, um repouso sabático, né, que é o repouso que nós temos toda semana. Deus nos deixou o repouso para que nós estivéssemos diante dele com a cabeça sã. Deus também nos deu os exercícios físicos. Se você quiser fazer um exercício físico, irmão, levantar um pezinho de 1 quilinho, que seja, já tá bom, é um exercício. Tá? Você caminhar no quintal da sua casa é um exercício, mas não podemos deixar de praticar alguma atividade, porque o nosso corpo ele vai deteriorando. Então, um regime conveniente, porque se nós nos alimentarmos bem, nós conseguiremos ter forças, irmãos, para fazer os exercícios. Então, está tudo ligado, né? Então, fazer uso de bastante água, porque cerca de 80% do nosso corpo é água. O nosso organismo necessita de água para que funcione tudo bem. E, sobretudo, né, o mais importante, termos confiança no poder divino de Deus. Amém. Só Ele, irmãos, é capaz de mudar a nossa mente em questão dos nossos ideais e das nossas crenças, irmãos. Tá? Então, o que fala aqui? Nós, toda pessoa, né, devemos possuir conhecimento, né, dos meios terapêuticos naturais. Os meios terapêuticos naturais, irmãos, é o uso, né, de às vezes você tem uma plantinha no teu quintal, um remedinho vai te ajudar. Tá? Um chazinho de alfabaca, por exemplo. Tá? Mas lembrando sempre que nada com excesso, porque tudo em excesso faz mal, até mesmo aquilo que faz extremamente bem para a gente, irmãos, se consumido em excesso, pode causar um mal muito grande na nossa vida.
E é essencial, irmãos, compreender os princípios envolvidos no tratamento das pessoas doentes, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. Irmãos, a irmã Cida, ela trabalha com idosos, né? Já trabalhou também, então ela sabe um pouco como lidar com pessoas mais de idade. Minha mãe já trabalhou também, então, irmãos, todos nós temos oportunidade de aprender sempre alguma coisinha. Cada pessoa sempre tem um pouco de conhecimento para transmitir para outra. Então, basta a gente dar, como é que se diz, confiança para a pessoa, né? Uma palavra para ela, que você vai aprender um pouco mais sobre como agir. Então, irmãos, esse texto aqui vai ser uma parte de encerramento. Eu tentei fazer uma pregação curta, clara e objetiva. Aqui está escrito o seguinte: não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, mas são más para o homem que come com escândalo, que come demasiadamente, às vezes come muito rápido, às vezes come deliberadamente qualquer coisa. Então, fora de hora, então, é complicado, né? Bom, aqui diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Sabe por quê, irmãos? Nas nossas doutrinas, nas nossas crenças fundamentais da Igreja Adventista, nós temos aqui algumas, como é que se diz? Não são ordens, são conselhos, né? Sobre como a gente deve agir. Se nas nossas crenças diz que tomar café é prejudicial à saúde, a gente deve se abster disso, se alguma pessoa for na casa da gente oferecer café, a gente vai estar enfraquecendo a fé dessa pessoa nas crenças da nossa igreja. Isso é um exemplo, tá? Então, assim, ó, tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus, sabe por quê, irmãos? Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Aquele que tem certeza que está fazendo o que é certo não se condena. Só que acontece o seguinte, irmãos: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé. Ele já sabe que está errado, pois tudo o que não provém de fé é pecado. Isso está em Romanos 14, de 20 a 23, ou seja, isso aqui não é ideia da minha cabeça, irmãos. Está na Bíblia. Mas, irmãos, quando Deus fala que não se alegra de sacrifícios, quando Ele fala na Bíblia que não se alegra de sacrifícios, Ele diz que não se alegra de sacrifícios de animais e derramamento de sangue inocente. Mas Ele se alegra, irmãos, no nosso sacrifício pessoal. O nosso sacrifício pessoal, Paulo diz o seguinte em Romanos 12, de 1 a 12. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-vos os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, é aqui que entra a terceira mensagem evangélica. Quando nós fazemos o nosso sacrifício vivo, quando deixamos de praticar as nossas tendências, as nossas condescendências que nós temos costume ou hábito de praticar, Deus ele considera isso como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, porque nós estamos buscando agradar a Ele. E é o nosso culto racional, irmãos. Se nós estivermos com a mente deturpada por conta da nossa alimentação, a nossa mente não vai trabalhar em conformidade com aquilo que a gente estuda. Portanto, irmãos, eu deixo essa palavra com vocês. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém.